Cabal. New Simon. Bom, pessoal, como eu já havia postado lá na página do grupo, aliás, na página do Face lá do Funny Vegas, hoje eu vou mostrar pra vocês como criar uma tela de seleção de personagem inspirada na do Mortal Kombat. Tá, eu quero deixar claro aqui que basicamente tudo que a gente utilizar vai ser feito com só imagens, e a animação em vídeo é coisa pouca, então é bem tranquilo de se fazer, tá? A gente vai usar poucos materiais, a maioria deles já está pronto, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês fazerem um download. Na verdade, o propósito era fazer com pessoas mesmo, para ficar mais legal a ideia. Só que eu não achei voluntários, então eu tive que usar os próprios personagens do jogo, tá? Ressalto que todo o material que eu utilizar aqui na aula ele está na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, então aí não tem nenhum problema. Aqui no pacote, deixa eu achar aqui. Basicamente aqui são 3 imagens, quer dizer 4 e 3 vídeos, que é o background, a tela de seleção de personagem, ó, já está tudo feito. Só para vocês colocarem aqui os personagens, a textura que a gente vai usar para o fundo, o fogo na tela, o logo do Mortal Kombat, o GIF que eu montei no Photoshop piscando. Espera aí que a demo vai demorar 3 dias úteis agora, abriu. Tá aí essa tela piscando, que é o indicador do personagem que você vai escolher, tá? Então, vamos lá. Chega de falar de futebol por hoje. Vamos editar, vamos trabalhar. Vocês vão pegar primeiramente aqui a imagem BG, né, background. Pera aí. E vai arrastá-la pro seu Vegas, para sua timeline, o melhor. Vai configurar o tamanho conforme a sua necessidade. Feito isso, vai criar uma nova track de vídeo. Na pasta vocês vão pegar essa imagem do concreto, né, que é a nossa textura, vai arrastar para a segunda track, vai posicionar ela conforme o tamanho do seu vídeo, seguindo essa mesma ordem, né, que embaixo vem a cor sólida, né, o gradiente do vermelho e do preto, e a textura. Essa imagem aqui, pessoal, do gradiente, vocês poderiam usar o color gradiente aqui do próprio Vegas. Mas eu acho mais fácil trabalhar com a imagem, então por isso que eu estou deixando a imagem, mas aí fica a critério de cada um, tá? Pode usar o color gradiente, como pode usar só a imagem que já está pronta. E aqui no Composition Mod, que eu já expliquei sobre essa opção no vídeo sobre a Intro Lightning, então se você não tiver, você olha lá o que eu expliquei a respeito disso. E aí você vai mudar para Overlay, né? Sobrepor. Que aí ele vai sobrepor a nossa textura e ele vai dar uma melhora, ele vai na verdade só preencher para dar uma ideia de imagem de fundo envelhecido. Ok, já temos aqui o nosso fundo com a textura. Vocês vão criar uma nova track de vídeo, é bem simples, pessoal. Cria uma nova track de vídeo, vai selecionar o Choose Your Destiny, que é a seleção de personagem. O mesmo processo para todas as imagens. Vai configurar conforme o tamanho do seu vídeo. E a princípio vai ficar assim. As 3 tracks, né? O gradiente, a textura e o seleção de personagens. Tá? A princípio são essas 3. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que posicionar os personagens. Eu vou usar aqui como exemplo os personagens do próprio Mortal Kombat, mas aí você pode usar os seus parentes, sei lá, aí vai ficar a seu critério. Eu já tenho aqui, ó, o nome dos personagens que eu editei, então eu vou pegar aqui o nome de um personagem, por exemplo. Eu não vou usar isso aqui, ó, porque isso aqui eu fiz no Photoshop, pessoal. Quem tem Photoshop, quem sabe usar, faz. Eu acho melhor, o resultado ficar mais bacana. Mas eu vou fazer isso no próprio Vegas.
vocês vão selecionar aqui, ó, o personagem de vocês. Vou deixar ele até no pacote para vocês utilizarem. Que ele já está recortado, ó. Vai arrastar o seu personagem para uma nova track de vídeo. Já está posicionado, ó, no tamanho mesmo, tudo certinho. Vai posicionar o seu personagem e vai criar uma nova track para colocar o nome dele aqui. Então vocês vão vir aqui em Media Generators, Color Gradient não, desculpa. Vocês vão vir aqui no texto, Default Texto. Vai colocar o nome do seu personagem. A fonte que eu estou usando é a Trajan. Em propriedades você vai selecionar a cor. Em efeitos, o outline, que é a borda do texto. Então eu vou colocar um preto só para destacar. Pronto. Coloquei o preto. Aqui nessa opção você pode editar o tamanho. Eu vou colocar 22. Tá bom. Em Placements você vai segurar e arrastar, ó, e vai posicionar ele de acordo com a posição do seu personagem, que seria um pouco mais abaixo dele. E a princípio vai ficar assim, né? Vai ficar aqui o cenário, o nome do personagem, Agora vocês vão aqui em Video FX, Bump Map, vai selecionar o Upper Right Glow e vai arrastar para o nome do personagem. Vocês vão reparar que eles vão dar uma textura, né, que seria a mesma que eu usei no Photoshop, mas você também consegue fazer no Vegas. Olha que bacana. Eu não sei se vocês conseguem observar no zoom do vídeo, mas conforme a gente vai movimentando, ó, ele vai dando a textura, né, para o nosso texto, vai dando o enxambre para o texto, que também poderia ser feito no Vegas, mas como eu falei, eu gosto de trabalhar com imagens, que eu acho mais prático. Mas no Vegas também é possível, olha. Então fica bem legal. Já criamos o nome aqui do nosso personagem. Vocês vão criar uma nova track de vídeo. Vai vir aqui no Media Generators mesmo. Color Gradient, Elliptical White to Black. Vai segurar e arrastar. Vai deixar clicar no número 1. Vai colocar uma cor laranja. Laranja porque o nome do personagem tá laranja, tá? Tô respeitando a mesma ordem do vídeo que eu passei pra vocês. Então vai ficar assim, né? O gradiente preto, né? Laranja. Composition Mode, vocês vão colocar Screen. Por quê? Porque ele vai escurecer, vai sumir com preto, né? E vai deixar em evidência só a cor laranja, ou a cor que vocês optarem. Aí vocês vão abrir aqui o Event Pan Crop. Aqui você pode rolar a bolinha a rolagem do seu mouse, ó, que ele vai e vem. Segure uma das pontas e arrasta para diminuir. E posiciona no nome do personagem. Se vocês acharem que estiver muito grande, diminuir, ó, não tem problema. Você pode trocar a ordem das tracks, ó. Eu acho que até é o melhor, né? Fica em o personagem, o gradiente e o nome do personagem. Aí a princípio vai ficar assim, tá? Como vocês podem observar. O que a gente vai fazer agora? Eu só vou fazer com 2 personagens pra gente entender como que faz para trocar de um personagem para o outro. Porque aí vocês podem fazer isso com os outros da mesma maneira, que o processo vai ser exatamente igual. Não vai ter diferença. Então vocês vão criar uma nova track de vídeo. Eu vou pegar aqui um outro personagem do Mortal e vou criar rapidinho. Bom, já coloquei aqui, ó, a mesma ordem, ó. Vocês podem ver o personagem, o gradiente e o nome. Personagem, gradiente e o nome. É a mesma coisa. Como que a gente vai fazer a troca de um personagem para o outro?
Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui no segundo personagem você vai segurar e arrastar para o final do nome, o gradiente e o nome do personagem. Apenas isso. Quando ele, durante a reprodução do seu vídeo, ele for trocar, ó, de um personagem para o outro, você vê que ele já troca automaticamente o nome e o personagem, né? Então é bem prático. Se você quiser, você pode adicionar um efeito de fade, né? Ó, nessa ponta azul da parte superior, você vai segurar e arrastar só um pouco. Vai segurar e arrastar só um pouco, que aí ele vai sumindo bem lentamente, não fica uma coisa muito opaca. Isso no personagem, tá, pessoal? Ou em todas, para seguir todas eles a mesma regra. Então vai ficar assim, vai sumir o personagem, vai aparecer o nome. Aí pra não ficar tão estranho, você pode colocar em todos também. Vou colocar em todos só pra gente seguir o mesmo padrão. Então eu vou colocar aqui em todos, ó. Segura, né, arrasta, que ele vai dar essa entrada, né, leve, sem entrar direto. Então, ó, vocês observam que ele vai sumindo, ó, ele some. Lembrando que todas as nossas tracks, né, o personagem, o gradiente e o nome, elas estão aqui com esse fade que a gente adicionou. E a mesma entrada para o segundo. A entrada sai primeiro, entra o segundo, sai primeiro, entra o segundo. Isso tem que ser num curto espaço de tempo. Não adianta colocar 2 segundos para o personagem sumir ou aparecer, que não tem lógica, não tem o porquê. Então vai ser nesse. É um tempo de reprodução muito rápido. Se eu for acelerar, ó, vai ser um tempo quase que imperceptível, tá? Para não ficar uma entrada muito bem estranha. Então a princípio é isso. Para troca de um personagem para outro, como eu fiz, é dessa forma que você vai fazer, tá? Então vamos criar aqui uma nova track de vídeo e agora a gente vai colocar a foto do personagem aqui, que eu não tenho salvo. Tenho. Então aí vocês vão fazer o seguinte, suponhamos que você vai colocar aqui o seu personagem. Você vai segurar a foto dele, vai arrastar, vai configurar conforme o tamanho e vai... não precisa arrumar o fade não, porque isso não tem importância. Vai clicar aqui no botão do... Desculpa, Track Motion. Porque o Track Motion a gente pode movimentar, ó, livre no nosso trabalho, né, na nossa tela de seleção, então fica mais fácil. Então aí você vai fazer... vai configurar o personagem dentro de cada um dos quadros. Isso no Sony Vegas, mas se você tiver um programa de edição de imagem, você pode fazer, sei lá, no Paint, dá pra fazer isso. Mas eu não vou fazer isso no Paint. Você vai colocar, ó, isso com Track Motion. Você pode fazer com o Pancrop, mas é mais chato. É mais chato, dá mais trabalho e você não tem tanta liberdade assim para mover como você tem no Track Motion. Então você pode mover além da proporção do seu projeto. Por isso que eu indico para vocês utilizarem essa opção. Vai segurar em uma das pontas, ó. Você pode ver que vai se encaixando. Ok, já colocamos um. Lembrando que isso tem que ser logo no início do vídeo, tá? Porque ó, o personagem já tem que ficar lá. Cria uma segunda track. Pega aí o seu segundo personagem. O meu vou pegar o Kenshi. Coloca ele. Track Motion. Posiciona o... Aliás, você move aqui o quadro de uma das pontas do Track Motion e ajusta ele em cima do quadro. Eu sei que isso é chato de fazer, mas é a forma mais prática, digamos assim.
Não prática, né? Prática no programa, porque você tem outras formas de fazer. Você pode fazer no Photoshop. Eu fiz no Photoshop. Então aí você pode fazer, né, no programa que você achar conveniente. Vai organizar o tamanho, ó. Pronto, preencheu aqui o tamanho, né, do quadro do personagem, ele vai ficar assim. Isso aí você vai fazer com todos os seus personagens. Então, pra gente recapitular, o que ficou? Gradiente, a textura e a seleção de personagens. Aí vem o personagem 1, o gradiente e o nome. Para transição de um personagem para o outro na tela de seleção, personagem, gradiente e o nome. Esse pequeno fade, a imagem do seu personagem ajustada no Track Motion para que ele caiba ali dentro dos quadros. Tá? Então a princípio vai ser isso. E agora o que a gente vai fazer? Vocês vão criar uma nova track de vídeo e vai posicionar, você segura ele, posiciona embaixo do primeiro personagem, que aí a gente vai ter que colocar para cada um, que é o que? Aquele botão de quando você está selecionando o personagem. Então vai ser uma track por cima de cada um. Aí você me pergunta, mas isso não poderia ser feito no início do vídeo, quando você já estava colocando cada um dos personagens? Não, porque primeiro a gente vai montar o cenário, né? A gente vai montar primeiro a tela de seleção, para depois organizar o botão de seleção de personagem, porque ele é o de menos, ele não faz diferença. Você pode usar esse como você pode usar outro, entendeu? Então aí isso fica a critério de vocês, mas eu acho a forma mais correta e mais organizada dessa maneira. Primeiro você monta toda a sua tela de seleção e por último, né, digamos assim, você vai colocar o botão da tela de seleção. E aí como é que a gente vai organizar ele? Vai organizar ele da mesma maneira que a gente fez com a foto do personagem. Nós vamos colocá-lo aqui na nossa track nova e vamos mover ele de acordo com o tempo de reprodução da transição de um personagem para o outro, claro, né, para dar a ideia do ponto dele não é do ponto, é do botão de seleção, como se ele estivesse movendo de um quadro para o outro na seleção do personagem, tá? Então da mesma maneira vai ser feito esse texto. Então aqui na pasta do projeto vocês vão arrastar o seleção para cima da track do seu primeiro personagem, ó. Isso aqui é um GIF, ó. Isso aqui é um GIF que eu montei no Photoshop, ó. Piscando. Posiciona ele de acordo com o tempo de reprodução do seu primeiro personagem. Isso vai ser aplicado em todos, tá? Ok, posicionamos aqui. Vai aqui no Track Motion e a mesma coisa do quadro dos personagens. Você vai mover aqui, ó, o ponto. E vai posicioná-lo de acordo com seu personagem. Então, ó, já movemos aqui o primeiro ponto. Ficou um pouco torto, você pode ir lá e arrumar, ó. Fica bem certinho. Copiou, cria uma nova track em cima do nome de cada personagem. Cola. E você ajusta com o Track Motion, ó, de novo. Isso aqui é trabalhoso, mas é a maneira que deve ser feita, né? Posiciona a mesma coisa, vai posicionando. Acerta o tamanho do seu quadro, encaixou. Rápido, simples. Eu vou dar um preview aqui para vocês verem a princípio como ficaria, ó. Vai ficar lá, vocês estão vendo, ó, o nome do personagem piscando. Na troca de personagem, ó, que legal que fica. Ele já dá esse efeito do nome do personagem trocando de um por outro, e automaticamente o botão de seleção ele também vai trocar. Então todos eles ficam bem sincronizados. Por isso que eu falo para vocês seguirem essa ordem. Porque se vocês seguirem a ordem exata de como é a tela de seleção, vocês vão acabar se perdendo nas tracks. Então eu organizo dessa forma e indico que vocês também organizem. Que aí já troca, como vocês estão vendo na tela, né?
trocou o personagem. Se bem que tá errado, né? Eu coloquei um personagem aqui, aqui aparece outro. Mas vocês entenderam como é que é feito. Coloca o seu personagem, né, que seja piscando aqui na seleção, de acordo com a seleção, que aí ele vai dar o efeito. Isso você vai fazer com todos, tá? Vocês verem que basicamente é isso. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para as primeiras tracks, que é o do gradiente. Vai criar uma track de vídeo em cima da track do gradiente. Vai lá na pasta onde tem os nossos arquivos e vai arrastar o Mortal Kombat logo. Só uma correção. Vai ser em cima da textura, tá, pessoal? Da textura da pedra. Gradiente, textura e o logo. E vocês vão mudar aqui no Composition Mod para ADD. Apenas isso. Apenas isso. Que aí ele vai sobrepor, ó, como vocês podem observar, ele vai sobrepor o logo do Mortal Kombat em movimento com fogo, sem perder a textura e a coloração original, né, do nosso fundo. Então ele vai ficar assim, ó, vai ficar lá o logo com os personagens preenchidos, a troca de um personagem para outro com o botão colorido piscando, tá? Então vai ficar tem que ficar dessa maneira. Aí feito isso, o que nós vamos fazer? Em cima aqui da nossa track da seleção de personagem, vocês vão criar uma nova track de vídeo em cima. Então ela vai ficar em cima da tela de seleção e abaixo do primeiro personagem. Vai lá na pasta onde tem nossos arquivos e você vai arrastar o Fire Set, que é o flow que eu quase que uso em todos os meus tutoriais. Vai arrastá-lo, vai mudar o Composition Mod para Screen. Apenas isso. Isso com todos os seus personagens aí preenchido, né? Então fica bem legal o efeito. E aí ele vai ficar dessa forma, né? Da transição de um personagem para o outro. E aí feito isso, o que a gente vai fazer? Esse passo é opcional, eu coloco para incrementar. Na transição de um personagem para o outro, vocês vão fazer o seguinte. Em cima do botão de seleção do seu personagem, você vai criar uma nova track de vídeo. Vai na nossa pasta e vai arrastar o fogo na tela. Fogo na tela, aqui. Posiciona ele na troca de um personagem para o outro, né? Que é a seleção. Vem no Event Pan Crop. Em default você vai colocar 16:9 o widescreen. Posiciona para sumir, né, a marca d'água. Composition Mod Screen. Apenas isso. Que aí o que vai acontecer? Na transição como se você estivesse selecionando se você estivesse selecionando um personagem, aí ele apareceria esse fogo, que aí como eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu selecionei lá o Cabal, aí apareceu esse fogo na tela, que está aparecendo agora no vídeo. Quando eu selecionei o segundo personagem, né, que foi o Noob, apareceu também esse fogo na tela. Então ele vai de uma transição de personagem, de seleção de um personagem para o outro, ele aparece esse fogo na tela. Então, pessoal, aqui é isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, que é bem simples, né? Então, qualquer dúvida vocês deixem lá na página do Facebook. Que se você não curtiu a página do Facebook, curta. Entre lá no grupo, que tem bastante que eu tô me organizando ainda. Sempre que tem novidade, sempre que eu tô gravando algum tutorial, sempre que eu tô com algum tutorial em andamento, eu coloco para vocês na página, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem a tela de seleção do Mortal Kombat de vocês, mandem pra mim, que eu posso colocar no próximo vídeo, né? Pra divulgar também o trabalho de vocês, que eu acho que nada mais justo. Mandem as suas sugestões, suas dúvidas, vamos trocar conhecimento. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Até mais.